O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória dos santos irmãos Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Essa memória originalmente era apenas de Santa Marta. Hoje seria dia apenas de Santa Marta, mas por decreto do Papa Francisco, hoje, ele quis que hoje nós celebrássemos os três irmãos, celebrássemos esta família de santos. E é uma grande oportunidade de nós meditarmos a respeito da finalidade de toda e qualquer família, a santificação. Isto é, as famílias não se constituem para encontrarem prazer, alegria, contentamento. Então, os pais querem ter filhos porque eles querem ser felizes. E aí eu quero ter filhos. Que ele seja feliz tendo os filhos, maravilha, glória a Deus. Mas a questão, o problema é, quando você quer ter filhos, porque a finalidade disso é a sua felicidade. E se a sua felicidade consistir noutra coisa? E se, já que a finalidade da sua vida é ser feliz, e se você achar que a finalidade da sua vida consiste em viajar, em fazer passeios, em acumular bens e ter filhos, comprometerá esta finalidade da sua vida, que é ser feliz. Então a finalidade da vida não pode ser o seu próprio contentamento, alcançar a sua felicidade aqui compreendendo da maneira mais imanentista, mais naturalista, mais materialista que se possa conceber. Que quando você compreende a sua felicidade, estar com Deus e adequar a sua vontade à vontade de Deus, maravilha. Mas nem sempre assim felicidade é compreendida. Pois bem, então é adequado, é providencial que nós tenhamos um dia, mais um dia, já que nós temos outras famílias santas, todas elas procedem, da primeira família santa, a Sagrada Família, que nós celebramos naquele domingo entre o Natal e o Ano Novo, no domingo da Sagrada Família. Mas nós temos outras famílias também. Mas pois bem, nós temos a oportunidade de celebrar mais uma família. Então, recordar que a finalidade da família é a santificação, é a união com o nosso Senhor, é a amizade com o nosso Senhor. Só que para que nós compreendamos que a finalidade da família é a santificação, nós precisamos
querer ser e ter família, já que isso não é mais tão óbvio assim. Muitas pessoas pretendem crescer, pretendem ter um compromisso amoroso com alguém sem constituir família. Então, compreender, meus santos, que ter família e ser família é um dom de Deus. Então, precisamos retomar este valor tão sagrado, né, tão profundamente fundamentado na palavra de Deus. A família é um dom de Deus, com todos os limites. Nós não estamos aqui sendo idealistas, ingênuos, nos esquecendo das dificuldades, problemas e sofrimentos que podem existir numa família, mas nós sabemos que, como a família é um dom de Deus, a família é uma graça que Deus nos concede e pela qual nós precisamos lutar para santificar cada um na situação em que se encontra. Se você, como pai, como filho, ou apenas como filho naquela família, mas dedicando-se pela santificação da sua família, para que ela atinja a meta para a qual ela foi criada. Pois bem, então eu gostaria de tomar aqui 3 pontos, sem os quais não poderá haver verdadeira família cristã. A família não consegue subsistir, não consegue se manter, se não houver, digamos, este tripé, esses 3 pontos fundamentais: amor, virtude e perdão. Meus irmãos, senão a família é o lugar próprio do exercício do amor, do exercício da virtude, do exercício do perdão. Por amor e perdão, acredito que muitos aqui já compreendem de imediato, mas às vezes virtude não. Então, o que é que eu quero dizer? Que a família é o lugar do exercício do amor, da virtude e do perdão. Virtude, isto é, qual é o contrário de uma pessoa virtuosa? O contrário de uma pessoa virtuosa não é necessariamente uma pessoa pecaminosa. É claro que uma pessoa pecadora, uma pessoa não guiada pela virtude, ela vai desembocar no pecado. Mas de início, o contrário de uma pessoa virtuosa é uma pessoa guiada simplesmente pelas suas paixões. Então, ela tem vontade de comer, ela come. Ela tem vontade de beber, ela bebe. Ela tem vontade de dormir, ela dorme. Ela tem vontade de falar, ela fala. Eu não seguro a minha língua. Eu sou muito honesto, eu sou muito positivo. As pessoas até disfarçam como virtude os seus próprios defeitos, né? Então, não, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Ora, essa pessoa que não tem virtude, que não sabe se controlar, que não tem paciência, que não sabe, por amor a Deus, relevar, que não sabe deixar para depois uma repreensão, uma palavra que eu gostaria de dizer agora, essa pessoa não é uma pessoa virtuosa. Então, esse autodomínio, por amor a Deus, inspirado por aquilo que Deus me ensina, inspirado na palavra de Deus, eu vou pautar a minha vida. Então, esta é uma pessoa virtuosa, que ela tem essa força interior de agir conforme os seus princípios, de agir conforme aquilo que ela acredita, por aquilo que está fundamentado, ensinado, expresso na palavra de Deus, e não pura e simplesmente movida pelos seus instintos, pelas suas paixões, agindo de roupante. É claro que uma pessoa assim mais se assemelha a um bicho do que a uma pessoa
criada à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, então a família é o lugar do exercício, repito, é o lugar do exercício do amor, da virtude e do perdão. E quando nós olhamos então uma família santa, nós devemos pressupor que eles exerceram, que eles trabalharam, que eles se exercitaram, que eles se tornaram dóceis à graça, à vontade de Deus, para que a graça de Deus fosse trabalhando nos seus corações. E será assim que a nossa família será santificada. E é claro, se na sua família é você aqui que está presente, esse trabalho precisa começar em você que está aqui presente. Não é você aqui ficar pensando no seu pai, que não é virtuoso, na sua mãe, que não é virtuosa, no seu irmão, que não é virtuoso, que não sabe se conter, que não sabe perdoar, mas é você que aqui está presente. Você, ao ouvir esta palavra, ao celebrar a memória destes santos irmãos, ao daqui a pouco receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, receber a Eucaristia, pedir a Jesus a graça de ter no seu coração os mesmos sentimentos dele. Então, de querer agir movido pela graça, de querer agir movido pela palavra de Deus, por aquilo que ela ensina e pela graça que ela nos infunde, de querer agir movido pelo Espírito de Cristo e não querer agir movido pelas próprias paixões, pela própria vontade, pelos próprios ímpetos. Pois bem, então, meus irmãos, nós precisamos, quando eu falava aqui, esqueci de apresentar rapidamente, quando eu falava que nós precisamos retomar a alegria de ter e ser família, isso é algo imperativo, principalmente no mundo atual, em que a família se tornou um fardo. Isto é, os pais já não acolhem mais com a alegria devida, quando acolhem, já não acolhem mais com a alegria devida os filhos por Deus enviados, mas os acolhem como um fardo, como um peso. E é claro, meus santos, que uma pessoa que assim acolha os filhos, uma pessoa que assim veja a família, ela estará mais próxima de realizar um aborto, porque se os filhos não são mais um dom, não são mais um presente, mas são um custo a mais na lista de compras, se os filhos são um fardo, o aborto será sempre uma tentação. Se eu olho para os meus pais e não olho com gratidão, com veneração, com piedade, mas se eu olho para os meus pais simplesmente com olhar humano, é claro que eu com muita facilidade irei ver os defeitos, as limitações e os sofrimentos que eles me causaram, porque é óbvio, né, meus santos, nós somos pecadores, e é óbvio que os nossos pais nos machucaram em algum momento da nossa vida, é óbvio, e nós a eles, né? É óbvio. Então, se você não tem esse olhar espiritual, esse olhar de gratidão, Deus escolheu este homem e esta mulher, estes meus pais, para me trazer ao mundo, para me trazer à existência. Se eu não tenho este olhar de gratidão para com Deus e para com eles, não obstante as suas limitações, a eutanásia será uma opção. Isto é, a atitude dos pais para com os filhos, o aborto se torna uma possibilidade, uma tentação. E a eutanásia, isto é, quando você acha que a vida de alguém perdeu o valor, já que ela, humanamente falando, ela não tem mais qualidade de vida, então aquela vida pode ser dizimada, pode ser acabada. Então a eutanásia se torna
uma possibilidade. E isso aqui, eu não estou criando uma teoria. Existem países na Europa dos quais os pais estão saindo com medo de que, quando velhos, sejam levados à eutanásia pelos próprios filhos. Isto é estarrecedor. A gente ouve e quase que não acredita. Não, mas isso não está acontecendo. Está acontecendo. Então, pessoas que chegam aos seus 50, 60 anos, já começam a pensar: eu vou mudar de país, porque este meu país permite que os meus filhos, não obstante a minha vontade, mesmo com a minha vontade contrária, que os meus filhos me levem à morte, se eles acharem que a minha vida já não é mais digna de ser vivida. Então os pais saem desses países e vão para outros países em que esta lei, em que esta atitude não é permitida, não é legalizada. Vocês percebem que isso não é mais família. Mas, meus santos, não é mais família já desde o momento em que um pai, com o beneplácito, com a aquiescência, com a permissão do Estado, permite matar os seus filhos. Isso já é terrível. Então a consequência é imediata, é óbvia. Se um pai, uma mãe, podem achar que aquela vida intrauterina, que aquela criancinha é um fardo para a vida deles, é óbvio que os filhos no futuro possam achar que a vida daquele pai doente com fraldão, daquela mãe doente com Alzheimer, se tornou inviável. É um peso, né? É um gasto desnecessário. Eu sei que o pensamento é horroroso, mas a consequência é óbvia. Se aquilo é permitido, se o aborto é permitido, a eutanásia também. Por que não? Então nós precisamos, meus santos, nós precisamos querer ter e ser família, mas sem ilusão, sem romantismo, achando que a família é o lugar em que nós experimentamos, fazemos apenas experiências boas. Não, meus santos, a família é o lugar em que nós exercitamos o amor. E quando nós pensamos no amor, nós olhamos para Jesus, que nos amou, dando-nos a vida. Então, como é que eu vou exercitar o amor na minha família? Dando a vida pelos meus filhos, dando a vida pelos meus pais, dando a vida pelos meus irmãos, isto é, me sacrificando, morrendo às vezes para as minhas vontades, para o bem dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, dos meus pais, dos meus irmãos. E tudo isso por quê? Porque Cristo me amou. Ele fez isso por mim. E quem não ama, não conhece a Deus. Nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Então, como eu fui amado dessa maneira, eu, sustentado por este mesmo amor, quero amar de uma maneira semelhante. Não é que eu quero pelas minhas próprias forças, de uma maneira homérica, heróica, no sentido mais pagão que essa palavra possa ter uma conotação. Então eu, de uma maneira heróica, pelas minhas próprias forças, quero amar de uma maneira semelhante. Não, eu sou amado por Deus, e eu, tomado de gratidão e sustentado por esse amor, quero amar de volta a Jesus no meu pai, a Jesus na minha mãe, a Jesus nos meus irmãos, a Jesus na minha esposa, a Jesus no meu marido. Porque foi Jesus que nos disse isso. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, doente e preso e foste me visitar. Então precisamos ter esse olhar sobrenatural e saber que o meu irmão
isto é, o meu companheiro de família, e por companheiro de família você pode compreender seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido. O seu companheiro de família é Cristo, a quem você precisa amar, como retribuição do tão grande amor que você recebeu. Então vamos lá, meus santos, vamos colocar em prática essa realidade, vamos dar esses passos e começar a exercitar o amor, a virtude, o perdão. Isto é, eu sou tão perdoado por Deus. Nós temos aqui o nosso confessionário e todos os dias, graças a Deus, a portinha abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E é neguinho entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Por quê? Porque nós somos pecadores. É maravilhoso ser católico, né? Às vezes eu fico imaginando, crer em Deus Pai Jesus. O consolo, a alegria espiritual que o sacramento da confissão nos traz. De você saber que você, com total certeza, você não fica num subjetivismo, preso no seu subjetivismo. Será que eu fui perdoado? Será que eu me arrependi de fato? Você sabe que se você ali entrou, tendo, né, o mínimo necessário, um arrependimento, a consciência de que aquilo é mal e de que você não quer aquilo para você, o propósito de se reemendar, confessando verdadeiramente e plenamente os seus pecados, a um ministro verdadeiramente ordenado, você recebe o perdão de Deus. E quantas vezes nós já fomos perdoados? E aqui eu me refiro apenas aos pecados mortais confessados, eu nem me refiro aos pecados veniais, dos quais obtivemos o perdão pelo nosso pedido diretamente a Deus. Quando nós rezamos aqui o Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Cristo, tem, nós estamos pedindo perdão a Deus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Nós estamos pedindo perdão a Deus, não é faz de contas, estamos pedindo perdão a Deus. E Deus verdadeiramente, se houver uma verdade entre a boca que fala, né, e o coração que expõe, isto é, existe uma conexão, uma coerência entre aquilo que está sendo falado, Deus está perdoando, porque eu estou verdadeiramente pedindo perdão a Deus. Claro, eu estou aqui me referindo aos pecados veniais, dos quais nós podemos obter o perdão no ato penitencial da missa. Nós podemos obter o perdão quando rezamos o Cordeiro de Deus. Nós podemos obter o perdão quando na nossa oração pessoal nós pedimos perdão a Deus. E verdadeiramente somos perdoados. Quer dizer, que maravilha! Ora, se Deus é tão generoso no perdão, como é que eu não posso ser? Por que eu não serei generoso no perdão na minha casa, com os meus irmãos, que me magoam frequentemente, cotidianamente, com os meus pais, que são falhos como eu, doentes como eu? E eu gostaria que no decorrer dessa homilia e dessa Santa Missa, que você se recordasse do seu irmão que machucou você, que já disse uma palavra que magoou você, que levantou um falso testemunho, que causou uma desavença familiar, do seu pai, da sua mãe, que machucou você, e você agora com o coração cheio de gratidão e amor, porque você foi muito perdoado, porque você é muito perdoado, porque Deus é generosamente, é magnanimamente misericordioso. Imagine, daqui a pouco, nós, pecadores, perdoados, mas pecadores, iremos entrar na fila da comunhão para receber Jesus. Jesus se digna reatar, aumentar, fazer crescer cada vez mais a amizade dele conosco. Ora, se Deus é tão bom assim comigo, eu quero ser bom também assim com ele nos meus irmãos, porque é a única maneira que eu tenho de pagar a Deus com a mesma moeda. Como diz Santo Agostinho, que amor com amor se paga. Como é então que eu vou pagar com a mesma moeda, amando quem não presta?
amando o meu irmão, amando a minha irmã. Por quê? Porque Deus é merecedor do meu amor. O meu irmão às vezes não. Assim como eu não sou quando Deus me ama. Então, eu quero retribuir a Deus. Eu quero pagar com amor, o amor com que eu sou amado. Então, vou fazer isso por amor a nosso Senhor. Percebe, meus santos, como isso poderia, deveria, pode mudar o nosso ambiente familiar, a nossa convivência com os nossos irmãos. E aqui eu estou me atendo ao núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, esposa, marido, mas aqui nós podemos e devemos expandir para os nossos amigos, os nossos conhecidos, a nossa comunidade, aquelas pessoas com quem nós convivemos. E por amor a Deus, por uma resposta de amor a Deus, amar os meus irmãos e amar com generosidade e amar quem não merece, porque quando eu não merecia, eu fui amado. Não é assim que diz a Escritura? Quando nós éramos pecadores, Deus nos amou e por nós se entregou. Então, não merece? Pois bem, agora é a oportunidade que eu tenho de pagar com a mesma moeda. Essa expressão que eu estou usando, pagar com a mesma moeda, geralmente ela é usada no sentido mais terrível. Isto é, uma pessoa me fez um mal, eu vou pagar com a mesma moeda. Uma pessoa me caluniou, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas nós podemos usar essa expressão de uma maneira muito mais perfeita, de uma maneira bela, verdadeiramente bela. Eu vou pagar com a mesma moeda, isto é, eu vou pagar com o mesmo amor que de Deus eu tenho recebido. Meus irmãos, celebrar os santos irmãos, esta família de santos, Marta, Maria e Lázaro, deve então nos proporcionar, nos chamar, nos convidar a um olhar diferente, a uma atitude diferente na nossa família. Por fim, eu já deveria ter feito isso há muito tempo, mas me empolguei. Vou terminar com a leitura que nós fazemos, é a segunda leitura da missa da Sagrada Família, que nós ouvimos, geralmente, temos a possibilidade de ouvir todos os anos, naquele domingo entre o Natal e o Ano Novo, quando o Natal e o Ano Novo não caem em um domingo. Então nós temos a festa da Sagrada Família, e nós temos esta leitura que encaixa perfeitamente no espírito da homilia que está sendo feita hoje, já que nós estamos refletindo sobre a santificação da família. Pois bem, então São Paulo lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e seguintes, São Paulo, ele vai dar os critérios para que haja uma santa convivência na família, ou melhor dizendo, para que haja uma santificação na família, porque a família é o local apropriado da santificação, da nossa santificação, até mesmo daqueles que não moram, digamos, com a sua família biológica, mas tem a sua família. Afinal de contas, a minha família hoje, Padre Overlan, são os meus pais, os meus irmãos e vocês. Então é claro que a minha atitude em relação a vocês e a atitude de vocês em relação a mim, nós precisamos viver o quê? A partir do amor, da virtude e do perdão. Se não houver amor, se não houver virtude, isto é, vontade, esforço de agir conforme o Espírito de Cristo, e não o espírito mundano que insiste em subsistir no meu coração, eu vou dar patada em vocês e vocês em mim. Então tem que ter amor, virtude, perdão. Isso me santifica e santifica vocês. E isso também em suas casas, em seus lares. Então São Paulo, eu convidaria, se você puder depois em casa, pegar todo o capítulo 3, será maravilhoso, capítulo 3 de Colossenses,
Eu vou pegar aqui a partir do versículo 12, mas é aquele trecho que o início é tão conhecido nosso, que diz assim: buscai as coisas do alto. Então, é nesse contexto de buscar as coisas do alto, onde está Deus, que São Paulo vai dar esses conselhos que a igreja toma e coloca no dia da Sagrada Família, como uma palavra para as famílias. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Então, este texto foi propositalmente escolhido pela igreja para ser lido, proclamado no dia da Sagrada Família, porque a igreja sabe muito bem que se nós não nos revestirmos de entranhada misericórdia, paciência, doçura, bondade e humildade, nós iremos nos morder uns aos outros, nós iremos nos ferir uns aos outros. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos doentes. Então isso vale é uma palavra das esposas para com os seus maridos, para os seus maridos para com as suas esposas, das mães para com os filhos, dos filhos para com as mães, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, das paróquias para com os seus padres, dos padres para com as suas paróquias, de uns para com os outros. Se nós não nos revestirmos de entranhada misericórdia, paciência, bondade, doçura, nós nos morderemos uns aos outros, nós nos machucaremos uns aos outros. Por quê? E quando isso acontecer, quando nós nos mordermos, devemos estar dispostos a quê? A nos perdoar, a por amor a Cristo perdoar. A primeira atitude é o quê? Eu vou amar. E quando, por culpa própria, pelas minhas doenças, pelas minhas fragilidades, isso eu não fizer, eu vou então me esforçar para perdoar e para dar o perdão. Então São Paulo vai colocar isso, e a igreja toma e coloca no dia da Sagrada Família. Versículo 13. Lembrando, essa é uma das leituras, e eu gosto de fazer essas leituras nos dias de casamento. Está lá no ritual do matrimônio, é uma das leituras. Aí vem o versículo 13: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos no amor. Porque se você entra no casamento, na família, com a ideia boba e ingênua de que vai ser sempre um coraçãozinho assim quente, né, batendo rápido, de amor e de paixão, e os coraçõezinhos, é ilusão. Por quê? Nós somos pecadores. Homem, conhece-te a ti mesmo. Nós somos pecadores, nós somos marcados pelo pecado original. Então eu preciso estar disposto a perdoar, a suportar, a silenciar, a por amor a Cristo engolir o sapo e não dizer nada, por amor a Cristo. Se você faz isso apenas por você mesmo, vai adoecer, vai morrer. Mas por amor a Cristo, isso faz você crescer. Você silencia, você engole aquilo e diz: não, Senhor, tu fazes muito mais por mim, eu quero então isso fazer. Continua, eu não vou conseguir ler tudo, a leitura é grande, mas peço, leiam depois Colossenses capítulo 3, versículo 15: triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Ter a paz de Cristo no meu coração, e aí eu vou espalhar a paz de Cristo entre os meus. A palavra de Cristo permaneça entre vós. Versículo 16. Então eu sempre guiado pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Cristo, pelos sentimentos de Cristo, não pelas minhas paixões, não pelos meus impulsos, não pelos meus ímpetos. Por quê? Porque eu sou ferido, eu sou doente, eu sou marcado pelo pecado original. Então, se eu me deixar guiar simplesmente por aquilo que há de humano em mim, é só desgraça que eu vou semear. Versículo 17, e já termino: tudo que fizerdes, por palavra ou por obra,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então você vai amar, é por causa de Jesus. Você vai perdoar, é por causa de Jesus. Você vai silenciar, é por causa de Jesus. E dando graças a Deus, que no seu Filho fez tudo isso por mim e em mim. Que hoje, meus santos, pela intercessão dos santos Lázaro, Marta e Maria, que eles alcancem para nós as virtudes necessárias para que nós vivamos estas mesmas virtudes, essas mesmas realidades, né? O amor, o perdão, toda a virtude cristã, para que nós vivamos na nossa família, entre os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.